Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 604 do Café com Velocidade. No primeiro nós falamos bastante sobre Niki Lauda, que nos deixou aí nessa segunda-feira, fim de noite na segunda-feira, lá na Europa, né, já chegando aí na terça-feira. E agora nesse segundo bloco nós vamos falar de Fórmula Indy e de Fórmula 1, porque tá vindo por aí, né, aquele final de semana com 500 milhas de Indianápolis, com a prova de Mônaco, e a gente vai fazer aí um pequeno preview. Então vamos lá, vamos passar a vinheta e começar a falar sobre essas duas categorias. E agora é hora da gente falar um pouquinho sobre Fórmula Indy, já que no próximo final de semana nós teremos mais uma edição das 500 milhas de Indianápolis, né? Aí ou uma das maiores ou a maior, né? Depende aí onde você coloca Le Mans, onde você coloca Mônaco, mas é uma discussão acho que irrelevante. É uma das maiores provas do ano, com certeza. E que tinha aí toda uma expectativa da presença de Fernando Alonso para buscar mais uma vez a tríplice coroa, né? Vencer em Mônaco, vencer em Le Mans e vencer em Indianápolis. Ele correu lá no ano passado, foi muito bom, até que o motor deixou na mão, chegou a liderar a volta. Ano retrasado, exatamente. Onde chegou a liderar voltas e tudo mais. Veio com esse projeto da McLaren esse ano, Fábio Campos, mas ficou no quase, né? Não conseguiram se classificar. Lembrando que são 33 vagas, né? E alguns anos ele teria dado a sorte, né? Que a gente teve alguns anos que a gente só teve 33 carros inscritos, mas esse ano não. Esse ano tinha mais carros inscritos e acabou que ele não conseguiu a classificação. Chegou a bater durante os treinos, durante a semana, e realmente no Bumping Day ficou no quase. Como é que você enxerga isso, Fábio Campos? Até que ponto é uma vergonha? Até que ponto é uma mancha na carreira dele, como alguns estão falando? Qual é a tua visão dessa não classificação, da falha desse projeto da McLaren, que foi tão comentado e ventilado? É isso aí, Raposo. A sua colocação já demanda uma diferença mesmo. Você citou falha da equipe e mancha na carreira do piloto. Eu acho que essas duas separações têm que ser bem frisadas, porque eu tô vendo muita gente falar em vergonha. Eu não acho que é vergonha. Eu não vejo como vergonha nem para a McLaren, nem para o Alonso. Vergonha? Assim, que obrigação tem a McLaren? Tudo bem, a McLaren é grande, a McLaren está na Fórmula 1, a McLaren... Mas eu não vejo assim, ó, a McLaren tem que entrar na Indy já andando no topo. Eu não vejo exatamente essa obrigação, porque é uma categoria diferente, gente. Não adianta a gente achar que só porque é uma equipe de Fórmula 1 que vai nadar de braçada em todos os outros esportes. A questão é muito aí da parceria, né? A parceria, eu estou dizendo isso, mas não significa que não houve erros no projeto. Só que uma coisa é erro, outra coisa é chamar de, poxa, vergonha. Eu não sei, eu não uso essa palavra vergonha, mas eu entendo que apaixonadamente muitos usem, porque era uma coisa simbólica, de novo, de um Alonso nas 500 milhas, da primeira que ele fez foi uma coisa muito forte, ele chegou a liderar, ele namorou com a vitória, digamos assim. Então eu entendo que a decepção de muita gente traga essa palavra, mas eu acho que tecnicamente, é sempre a maneira que eu costumo analisar automobilismo, não é uma vergonha. O que não significa que está certo, que foi tudo feito certo, ou que não tenha havido alguns digamos, percalços que têm que ser estudados e analisados. Vale lembrar que o Emerson Fittipaldi ficou de fora de uma Indy 500. Ele bicampeão da Indy, das 500 milhas. Então eu não acho que mancha a história do Alonso. Até porque
É até estranho, né, colocar isso, né, Raposo? Pra gente debater aqui. Você não vê o cara pilotou mal. Ele não conseguiu a classificação nas 500 milhas. Será que foi porque ele pilotou mal? Ou porque todo o projeto tinha falhas, o carro não conseguiu a velocidade? A gente sabe que aquelas 4 voltas ali tem que ser ali de sintonia fina pura com a equipe. Agora, eu coloquei uma coisa, Raposo, no meu Twitter, há muitos meses atrás, vou citar o meu Twitter de novo, @CampusFB, faz tempo que eu não cito aqui, que era, por que o Alonso não fez outras provas da Indy? Eu não coloquei isso hoje não, tá? Aliás, vou até retweetar isso hoje, mas coloquei isso há uns 2, 3 meses atrás. Por que o Alonso não fez outras provas? Qual seria o malefício, se é que dá para usar essa expressão? Até que teve, né, 2 semanas atrás que o Castro Neves foi lá participar e tudo mais. Sim, exatamente. O Castro Neves, que é o Castro Neves, deu uma entrevista na classificação da Indy, quando ele não passa para os 12 melhores. Porque a classificação da Indy passa os 12 melhores para depois os 6 para decidir a pole. O Castro Neves não entrou nem entre os 12. E aí ele foi entrevistado e ele falou, olha, eu fui com um pneu, estava todo mundo com pneu, começando com um pneu duro, eu entrei com um pneu mais macio, estava mudando a temperatura, coisa meio chuvosa ali, eu acabei não conseguindo, e no final ele falou, olha, mas o importante é o entendimento com a equipe, a ambientação, acho que foi essa a expressão que ele usou. A entrevista foi em inglês. Acho que o importante é a ambientação com a equipe. Então, se o Castro Neves, tricampeão de Indianápolis, valoriza, ou pelo menos realça essa ambientação, acho que a palavra é essa, por que o Alonso, com todo o tempo que ele tem hoje, sem a Fórmula 1, eu não sei se houve alguma coincidência, Raposo, eu acho que não, de Indy com o EC. Mas se tiver havido, é uma. E a Indy já está o quê? Vai para a 6ª. Se eu não estou enganado, estou falando tudo de cabeça aqui. Mas a gente, se eu não estou enganado, vai para a 6ª prova. Ou seja, podia ter andado em Long Beach, podia ter andado em Barber, podia ter andado... Poxa, mas Fábio, são circuitos mistos. Não vai acrescentar tecnicamente? Não vai. Mas o piloto, ele vai começando com o engenheiro dele, ele vai entendendo o carro aqui, ele vai entendendo um acerto aqui de que ele tem que mexer no volante. Alguma coisa... teve gente que colocou para mim lá no Twitter, falou assim, mas ele não ia ganhar nada com isso. Eu acho que ia, no mínimo, os controles do carro, no mínimo ali, no mínimo, gente, a posição do banco, ficar mais confortável, milésimos de segundo que fazem e fizeram a diferença nas 500 milhas. Então, eu não entendi por que, repito, a McLaren com a estrutura que tem, e aí que eu falo do erro, porque tem muita gente criticando até a cor do carro. Agora é fácil jogar pedra, né? Não porque o carro, não porque o volante não estava assim. Eu não tenho conhecimento técnico para chegar nessa parte de avaliar até a cor do carro. Mas um dos erros que eu acredito, Raposo, para você falar também, é esse. De por que não colocar um Alonso fazer as provas, mesmo que em circuito misto? Que ele vai se ambientando, nem que seja, olha, o engenheiro é mais... olha, engenheiro, você precisa trabalhar melhor comigo essa parte de desgaste de pneu. Me fala mais assim, seja mais claro. O Alonso é mestre nisso, né? Fala o que você tem que falar. Eu prefiro assim. Não sei o quê. Será que isso não poderia ter ajudado um pouquinho, Thiago Pereira Raposo? Com certeza, a gente ouve, quanto mais horas de pista, seja lá o que for, né? Tem piloto que vai andar de kart em pré-temporada para manter o ritmo, para manter o físico e tudo mais. O cara vai disputar as 500 milhas, realmente é uma prova desgastante, a atenção do mundo inteiro, sabe, ter esse histórico, até, sabe, parada em pit, uma série de coisas que... Parada em pit, bem lembrado, parada em pit, exatamente. Isso é uma coisa que não varia tanto do circuito oval para o circuito misto, né? Então, realmente, me parece, não sei, que estavam se achando muito bem na fita e que não precisavam, de repente, se dar o luxo. Outro erro, né, que está sendo muito apontado, Fábio, é a associação com a Carlin, né? Tantas equipes lá mais tradicionais e essa associação com a Carlin aí. Não, obviamente a gente fica analisando aqui, mas a gente não sabe, né, se não houve uma tentativa de aproximação, de conversa com uma Penske, com a Ganassi e tal, mas a Carlin realmente não é uma equipe com o know-how de 500 milhas de Indianápolis. Aí entra muito, né, Raposo, a questão dos motores, né, de não poder, tem gente falando, né, não pode fazer parceria, não poderia fazer de maneira nenhuma parceria com a Honda. Eu pergunto, será que não poderia mesmo? Será que a Honda realmente vetou, assim, não vamos, vocês não vão correr com a gente?
Né? Acho que é a Toyota que É verdade, mais, tem a Toyota também, exatamente. Tem a Toyota que agora ele tem contrato no WEC. Porque eu não acredito que a Honda. Eu acredito que há rusgas, há mágoa, mas eu acho que esses caras do ramo empresarial, eles estão olhando o dinheirinho lá na frente. Né? A Honda poderia, se ganhasse com o Alonso, ter um retorno enorme, um impacto enorme. Mas você lembrou bem, a parceria com a Toyota é um empecilho. Agora, eu acho que no caso da McLaren com a Carlin, eu acho que 2017 pode ter feito mal. Pode, estou colocando no condicional. Porque 2017 foi um mundo muito encantado para o Alonso. Ele não bateu, ele não sentiu nenhuma dor, não estou falando física, mas ele não sentiu nenhuma preocupação. Ele fez os treinos, eu me lembro das semanas de treino, ele pegava o vácuo e os caras ensinavam ele na Andretti, ele conversava com só piloto cobra criada. Enfim, eu acho que. E aí a prova foi aquilo que foi, né? Dele chegar a liderar, e dele dar tudo certinho, até o motor quebrar. Acho que 2017 passou uma imagem de que o buraco não é tão embaixo. Acho, estou falando tudo isso, acho. A impressão que fica. Por quê? Repito, para mim o meu maior argumento é a McLaren não ter sequer pensado em fazer nenhuma prova durante o ano, que ela teria total condição de fazer. Mas somando isso, eu não fico pensando exatamente nesse ponto, Raposo. Olha, 2017 foi moleza. A gente não ganhou ali porque se o motor desse, ele ia chegar na última volta brigando, e ia mesmo, né? Era muito provável que chegasse. E aí deu uma coisa na McLaren assim, não, a gente já sabe o caminho, talvez. Vamos fazer uma parceria aqui com a Carlin, porque tem a Carlin, né, que tem a ligação com o... Tem uma ligação com a McLaren meio extraoficial, né? Era a equipe que cuidou do Norris, desde a Fórmula 3 até a Fórmula 2. Enfim, é inglesa, né? Olha, vamos fazer aqui com os ingleses, tá lá o Max Chilton, enfim, que não tem ligação com a McLaren, mas enfim, é inglesa. Eu não sei se houve esse tipo de nacionalismo na decisão, mas eu não fico com a dúvida se 2017, Raposo, não cegou um pouco a McLaren de, olha, não é tão fácil assim, talvez a gente precise começar a trabalhar antes, talvez a gente precisa, sei lá, usar o nosso túnel de vento em Woking, alguma coisa assim, nesse nível até mais exagerado. Eu fico nessa dúvida, Raposo, mas, repito, é só uma dúvida. Prefiro sempre analisar a questão pela parte técnica e acho que as 500 milhas de Indianápolis de 2019 perdem. Mas eu acho que, no geral, as 500 milhas saem maior. A de 2019 certamente perde sem o Alonso. Mas a importância do que você falou no começo, Raposo, ter um bump day de verdade. O crescimento da Indy acarreta, no que eu repito, nessa notícia que pode ser trágica para os organizadores da prova de 2019, mas que eu acho que para de 2020, 21, 22, 23, não faz mal a eliminação do Alonso, que é a importância de se ter mais de 33 carros. Durante anos, o tal Bump Day foi simbólico. Foi para fechar as últimas filas do grid. É importante que Indianápolis tenha eliminação. É importante sim, porque não é uma corrida qualquer. Raposo colocou na dúvida se é a maior. Eu não tenho dúvida. É a opinião minha. É a maior corrida do planeta. Para mim, supera Le Mans. O Grande Prêmio de Mônaco não chega nem perto. O Grande Prêmio de Mônaco é muito mais ali, é uma coisa da Fórmula 1, embora o Grande Prêmio de Mônaco exista desde 1929, se eu não estou enganado, bem antes da Fórmula 1, mas não é um desafio técnico que se assemelha às 24 horas de Le Mans, na minha visão, ou às 500 milhas naquele circuito quadrado que a gente chama de oval de Indianápolis. Então, acho, Raposo, muito importante ter essa eliminação. Não faz mal para a Indy elevar o seu nível, mesmo que o preço a pagar seja caro, porque nesse ano ela perde, mas em 2020 eu duvido que haja um piloto que não vá entrar com uma preocupação, com uma pulga atrás da orelha, ou sabendo valorizar tecnicamente o trabalho que tem que ser feito nas semanas anteriores para não ficar de fora das 500 milhas de Indianápolis. Eliminação de piloto grande faz mal para aquela edição. Repito, 2019 perde indiscutivelmente, mas faz bem para a Indy como um todo. A Indy não pode ser tratada, não sei se a McLaren fez isso, não sei, mas a Indy não pode ser tratada como uma, olha, vamos ali, a gente bota o carro, bota o piloto, é moleza, quem faz Fórmula 1 faz Indy, não faz, está provado que não faz. Eu tenho o mesmo pensamento, Fábio Campos. Eu também acho que a Indy se fortalece. Eu fiquei, apesar de não acreditar que aconteceria, mas eu fiquei de verdade com receio de que se forçassem
de todas as formas um jeito para que esse título do Alonso viesse, porque por tudo que se venderia, por tudo o quanto seria interessante essa história e tal. Você acha que há o risco deles fazerem algum favorecimento do modo como você acusa Daytona de fazer com os pole positions há muitos anos? Você questiona os pole positions das 500 milhas de Daytona? Você acha alguma coisa nessa linha? O favorecimento que você diz é como? Eu não sei como também. Eu tinha um receio, mas eu não enxergava um como. Eu ficava assim, não seria interessante. E aí vem esse contra-exemplo, né, de o cara nem conseguir se classificar, provando realmente que lá todos são tratados de igual, né, e que quem tiver capacidade que se classifique. Porque, por exemplo, o alemãs dele, cara, eu acho que o EC se enfraqueceu. Porque... mas não é uma coisa que você pode acusar a categoria de favorecer, né? É uma situação que se deitou na frente da Toyota que ficou fácil, né? Exatamente, né? A Porsche saiu, a Audi saiu, a Peugeot já não estava lá há algum tempo. Tinha os Rebellions, né? Que é outra categoria, praticamente dentro da LMP1. Sim. Ficou Toyota contra Toyota. Então, 2 carros e então a própria equipe decidia tudo, né? Entre ela mesma. Exatamente. Então ali foi pequeno, né? Qualquer piloto que estivesse naquele carro 8 ali da Toyota naquele ano ali, junto com o Buemi e com o Nakajima, levaria aquela vitória. Se fosse. Então ali não contou muito. Aí eu fiquei assim, pô, será que essa Indianápolis ele vai vir fácil também assim e tal? E mostrou que não. Então eu acho que a Indy se fortalece, né? Nós tínhamos 36 carros esse ano, além dele, o Mark Chilton e o Patrício Ward também ficaram de fora. Aliás, Patrício Ward, não sei se você viu, né? Assinou com a Red Bull. Sim, no final de semana do GP de Indy, há 2 semanas atrás. Um pouco antes da corrida do GP Indy, ele assinou com a McLaren, com a Red Bull. Então até começou a ser ventilado aí como um dos possíveis, de repente aí nessa fila junto com o Dan Tickton. Na Fórmula 3, na antiga GP3, estão lá também os carrinhos da Red Bull. E na Fórmula 3 também, Europa lá, a regional que foi criada, estão os carrinhos da Red Bull. Então a Red Bull está fortalecendo novamente a escolinha dela. Abriu os olhos, né? Pois é. Nada como um alerta vermelho para não abrir os olhos de novo, né? Agora, eu concordo com você, acho que a mensagem final é essa. A edição de 2019 perde muito, mas a Indy, no geral, sai forte. Espero que a categoria entenda isso, tá, Raposo? Porque é muito fácil se cair no nossa, não podemos passar por isso de novo, vamos facilitar, vamos dar 36 carros, ou vamos torcer para o Bump Day ano que vem ter só 33. Acho que não, hein? Depois tomara que tenha um pensamento de, não, olha, perdemos vamos perder em 2019, mas a imagem da Indy mundial sai favorecida. A Indy não pode ser tratada. Eu acho que perdeu também em 2019, Fábio, até a página 2 também. Porque basta ser um corridão. Sem dúvida. Perde um nome, né? Sem dúvida, o nome não vai ser reposto, mas um corridão, claro, acaba domingo que vem sem ninguém lembrar do Alonso, sem dúvida. Se for um corridaço daqueles, e alternância, e aquele final igual Castro Neves e Hunter Reid, passar no finalzinho, ou igual Marco Andretti contra Sam Hornish em 2006, sendo um final, ou épico como o do Dan Weldon, né? Do piloto que bate no muro, o Hildebrand, e o outro vem e ganha na última curva, meu Deus, todo mundo esquece. Então, próximo domingo a prova, pole position Simão Pagenaud, né, que andou aí muito bem e fez essa pole. E nós tivemos o Elinho Castro Neves se classificando na 12ª colocação. O Fábio Campos já havia mencionado aí sobre ele. Vai tentar, né, conquistar mais uma vitória. Tony Canaan na 16ª posição e o Matheus Leite em 24º. Fiquem ligados aí na prova no final de semana. Algo mais, Fábio Campos, para fechar com a Indy 500, para a gente comentar um pouquinho sobre Mônaco e fechar essa edição? Só te pergunto, qual prova do próximo final de semana você mais aguarda? Qual das 3? Eu acho que eu aguardo a Fórmula 1. Mais do que a Indy 500 e mais do que a Charlotte 600? Não é possível. Tá com febre. O ouvinte acaba de tomar um outro choque. Já começamos com um choque ruim, agora um choque pelo menos divertido. Não é possível. Eu te respondo por quê. Diga. No bloco da Fórmula 1, na pergunta que o Cesarino mandou para o programa. Vamos passar a vinheta.
agora é hora da gente falar de Fórmula 1 aqui no Café com Velocidade, mas antes de chamar o Fábio Campos e a pergunta que recebemos do Marcelo Cesarino, eu quero falar para você, morador de São Paulo, região, que gosta de andar de kart, sobre os Karteiro, que é um grupo de kart, né, criado lá em 2003 pelo Ricardo Bannerman Soares e pelo Marcelo Machado. Agora eles estão com o site oscarteiro.com.br e é um grupo de mais de 50 amigos e pilotos que se divertem aí com uma corrida mensal pelos autódromos de São Paulo. Às vezes correm em Interlagos, às vezes correm em Sumaré, às vezes correm em Valinhos, eu acho que correm na Aldeia da Serra e na Granja também. Eles ficam circulando aí esses cartódromos mais conhecidos e mais famosos da região da Grande São Paulo. Então, se você mora por aqui, tem vontade de conhecer uma galera, de andar, acelerar também aí nos finais de semana, uma vez no mês pelo menos, entre em contato oscarteiro.com.br, faça você também parte dessa turma que se diverte aí realmente. Eu vejo, acompanho as fotos, acompanho eles aí nas redes sociais e realmente dá vontade. Acho que qualquer dia eu vou aparecer lá, Fábio. É isso que eu ia te perguntar. Isso, nossa, eu já tinha aberto meu microfone para te fazer essa pergunta. Se um dia você vai dar o ar de sua graça nas pistas. Vou dar. O dia que você vier para cá, a gente vai junto lá visitar. Eu acho melhor não me arriscar não, porque eu já sou braço duro e esses caras devem ser profissionais. Mas não são não, né? Quem quiser entrar no campeonato, eu tenho certeza que ganha do Bannerman, não deve ser muito difícil não. Com certeza, então fica aí oscarteiro.com.br. Fábio Campos, vamos então para este final de semana aí que muitos aguardam, né? De grandes corridas importantes, começando com a Fórmula 1, passando pela Indy e fechando com a NASCAR na Charlotte 600. E o nosso querido Marcelo Cesarino mandou uma pergunta. Seria essa a grande chance de acabar a sequência de dobradinha das Mercedes, ou da Mercedes, né, da equipe Mercedes? A corrida não vai ser boa e o Hamilton continua sendo Hamilton, já que Mônaco não dá para passar. Mas pode chover e a tocada do Bottas acho que não serve para Mônaco. Espero que no dia do meu aniversário, dia 26, que acabe a série da Mercedes. E, Fábio Campos, nós deixamos uma pergunta aberta quando a gente estava falando da Indy, qual corrida que eu mais aguardava no final de semana. Você já vai responder, você não quer dar mais um mistério, não. Você já vai responder. Não, vou responder, porque é responder essa pergunta aqui. Eu realmente estou muito curioso para ver Red Bull, para ver Max Verstappen nesse circuito. Nós sabemos aí do déficit que a Red Bull tem, que a Honda tem em questão de potência. Então nessa pista que se exige tão pouco aí da potência máxima do motor, né? Não existe a grande reta para que se bata em altas velocidades e que o motor que tenha menos potência bata no limitador antes do que o outro. Obviamente é importante uma retomada muito boa, mas um carro muito bem desenhado, com um motor ali razoável, pode andar muito bem. A Red Bull já vem, né, de uma história muito boa recentemente nesse circuito, então eu estou muito ansioso. Eu acho, sabe, que Indianápolis é aquela questão de sempre, né, uma corrida que aquela questão do jogo do vácuo, o piloto que vem em segundo passa na reta e depois na volta seguinte às vezes toma. Toda uma estratégia de combustível, de tirar o pé, de economizar, de repente economizar um enchinte, uma janela, e no fim vem aquele resultado sensacional. A NASCAR também, né, depois dos segmentos, está muito nisso também, o primeiro e segundo segmentos meio sem muita validade, para no final... Essa luz de alerta foi dada há tanto tempo, quer dizer que você agora também joga no time que foi um erro esses segmentos. Olha só um pouquinho de NASCAR agora no programa, hein? Eu não sei até em que pé que você está com a NASCAR esse ano, mas não, a gente... pode falar, não tem problema. Mas eu só quero saber se você é contra os segmentos ou não. Só diga isso. Eu acho que eles estão sendo mal utilizados. Acho que é isso, que é a minha opinião. Então você não espera a Charlotte 600 ser uma maravilha, então? Não espero pelo histórico da temporada, né? Que basicamente duas equipes venceram até agora, né? Vamos para 13ª. Mas aí você espera do Grande Prêmio de Mônaco, então. Você não espera de Charlotte por causa do domínio de equipe e está querendo dizer que o Grande Prêmio de Mônaco é a atração, é isso?
Mas porque Charlotte é mais do mesmo, né? Mais um oval ali que se assemelha com alguns ovais que já tivemos nessa temporada. Sim. E Mônaco não, aí já quebra, né? Que é aquela questão de já não é uma China que tem aquela reta gigantesca, já não é o Bahrein, já não é a Espanha, então mesmo Melbourne, É por ser. quase um outro carro, né, que é construído em jogo de direção, em termos de várias coisas, de peças mais resistentes para resistir aos guardrails. É um exagero falar que é outro carro, não é, mas é quase uma montagem diferente, né, Raposo? Mônaco. Isso, então eu tô curioso para ver um Leclerc correndo em casa com essa Ferrari. Esse ano que ele. Leclerc correndo em casa, é engraçado isso mesmo, né? Então, e. Embora não tem, Foi lá. Posso falar por experiência própria, Raposo. O que menos tem lá é Monegasco, tá? O que menos vai na pista na assistir a corrida é gente de Mônaco. Pode ter certeza. Se tiver 10% da arquibancada, mas vai ser legal, você tem razão. Há 2 anos atrás, né, ele deu um show lá correndo de Fórmula 2. Foi bem no final de semana que o pai dele faleceu e tal, aquela superação de ir para a pista e tal, e andar muito bem. Então existe uma série de coisas que eu quero ver aí nessa prova de Mônaco da Fórmula 1 que tá me dando essa ansiedade maior. Pode ser que na segunda-feira eu fale, olha, foi a pior das 3 provas. Mas já que a gente está falando em termos de ansiedade, é onde que eu mais espero vir. Porque eu acho que tanto Indy quanto a NASCAR é muito surpresa, assim, não dá para você cravar muita coisa. Da mesma forma que o Tony Kanaan pode andar bem como andou ano passado e tal, pode sumir, nem aparecer. O Hélio pode de repente conquistar sua vitória, pode passar desaparecido. É muita caixa de. Previsibilidade nas 500 milhas é impossível, né? Você pode. A posição de largada é o que menos. É o que conta, mas conta muito menos do que qualquer outra das duas, né, rapaz? Então é isso. Mas e você? Qual é a que você mais aguarda, Fábio Campos? Eu sempre aguardo mais as 500 milhas. Eu sou fascinado com as 500 milhas. Eu costumo dizer que é um sonho meu, mas não é sonho de que você quer ir um dia, que você escolheu, não. É sonho mesmo, de várias vezes dormir e sempre sonhar que estou lá. Não sei porquê. Inclusive tem até assim um local que eu sempre estou. O sonho assim, é até repetitivo. Então, em 500 milhas para mim é o maior espetáculo, é um desgaste mental que eu sou fascinado, assim, como que os caras ficam 3 horas naquele fio da navalha mesmo, de ter que estudar, de ter que fazer, e as provas quando são boas, né, Raposo? A gente teve uma sequência de alguns anos atrás, de umas 3, 4, talvez 3, 4, 2, 3, talvez, enfim, provas muito boas, ainda era aquele chassi antigo, não era esse novo ainda tem digamos, uma dívida a pagar com a gente em Indianápolis de uma corrida boa, de uma corrida muito, muito emocionante, se bem que a do Alonso 2017 foi uma prova com várias trocas de líder, várias mudanças, enfim, mas eu citei aqui agora há pouco 3 finais épicos, né, como quando a gente estava falando do Alonso, né, do Sarrone ganhando, do Hélio com o Hunter Hay, do Dan Eldon, meu Deus, né, que morreu no final daquele mesmo ano, de 2011. Então, marca muito, né? É uma corrida que tem sim o seu mérito, tem sim a sua história, é uma pista que mata, né? É uma pista que mata, não é uma pista que brinca, é uma pista muito perigosa. Que bom que o automobilismo tem pistas perigosas, né? Nunca, tomara que não morra ninguém por anos, mas é uma pista perigosa que traz respeito, e isso é bom. Então, Indianápolis, para mim, Raposo, sempre vai ser na ponta. Mas como a gente está falando de Fórmula 1, além de tudo isso, talvez se fosse um grande prêmio no Texas, da Índia, eu esperasse mais do que a Fórmula 1 em Mônaco, porque eu não estou tão otimista quanto você. Acho que essa supremacia da Mercedes vai continuar. O carro está muito superior em todas as condições. A gente já citou os trechos de Barcelona, o terceiro trecho, que é o trecho de curvas fechadas, curvas lentas. A Mercedes passeou lá também. Como a Red Bull passeou naquele trecho em Barcelona quando venceu em Mônaco. Não vejo chance para a Red Bull. Tomara que eu esteja errado, não estou cravando nada aqui não, mas eu acho que o chassi tem problemas, não acho que vai ser dessa vez, acho que a Mercedes está muito superior, e apesar de ter o carro mais longo, né, do grid, o que em Mônaco costuma ser uma desvantagem, a pergunta do Cesarino de a maior chance de não ter uma dobradinha, talvez sim. Talvez é a chance maior de uma Ferrari se colocar entre elas, talvez até um próprio Verstappen. Já imaginou um Gasly se colocando em segundo?
como seria uma surpresa que a Fórmula 1 está precisando, né? Ou Fórmula 1 pobre de surpresas. Mas pode ser sim que um dos outros carros se coloque até entre as duas. Mas eu não vejo a Mercedes perdendo essa corrida, não. Acho que a chance até mesmo de dobradinha é grande por causa da superioridade, né, Raposo? Mais do que entrar na parte técnica, que você entrou aí da questão de ser uma pista diferente, e é verdade. Mas eu não sei, eu estou enxergando a superioridade esse ano em todas as condições, em todas as temperaturas, na hora do vamos ver, da Mercedes. Então eu acho que nós vamos ver na hora do Grande Prêmio de Mônaco a Mercedes na frente. Tomara que eu esteja errado, né? Seria ótimo ter um vencedor diferente, seria bom para o campeonato, né? E seria bom para a gente ter mais assunto aqui de um resultado mais surpreendente. Eu entro naquele quase aquele mesmo dilema que nós entramos ao falar da não classificação do Alonso lá no quadro da Indy sobre Qual o dilema? sobre a categoria ganhar e perder ao mesmo tempo. Eu acho que a Fórmula 1 você até esbarrou nisso, acho, semana passada ou retrasada, sobre também a importância implícita ou indireta desse domínio da Mercedes acontecendo exatamente agora, no momento de definição para 2021. Exatamente. Sim, tem um lado meu que torce para várias dobradinhas na sequência. Quer dizer assim, para aquele negócio, né? Afunda agora para acender a luz de alerta. O que nós falamos que nós estávamos falando? De que acender a luz de alerta é o melhor remédio? Acho que era da McLaren. Né? Então, para acender a luz de alerta, você acha que 21 vitórias da Mercedes podem ser boas, né? Adoraria ver, de repente, uma Red Bull ou o Leclerc vencendo em casa agora, para quebrar essa sequência, isso é uma história legal. Mas se vier uma outra dobradinha, não ficarei tão insatisfeito assim não, porque vai acabar satisfazendo aí uma outra parte minha aí que também quer ver realmente escancarar, até, sabe, as coisas ficarem mais sérias lá dentro da Ferrari e perceberem que o Binotto de repente não foi a melhor escolha e já começarem a repensar. Você já quer uma troca no comando diretório da Ferrari, é isso? Não, eu quero que eles pensem apenas, que dê uma balançada. Eu acho que eles estão balançando, hein? Eu acho que a balançada lá dentro tá forte, mas enfim. Então, por tudo isso eu tô bem com a expectativa em alta aí com esse GP de Mônaco. É incrível, né? Porque é um GP que geralmente não acontece muita coisa. Mas vamos ver, vamos aguardar. Eu acho que pode ser uma boa corrida. Eu não compartilho desse pessimismo do Cesarino. Eu compartilho quanto à imprevisibilidade. Mas a corrida pode ser boa. A gente já teve. Mônaco tem o fator safety car. Enfim, dá para ter uma corrida. Claro que não é uma corrida como as outras. Ultrapassagens, com um X, com o piloto atacando, contra-atacando. Pode não ser assim. Embora o ataque já deixou vários grandes prêmios de Mônaco mais belos. O simples... O retorno de Ricardo, imagina o retorno de Ricardo. Meu Deus, já pensou um pódio com a Renault? Seria uma notícia, manchetes no mundo inteiro. Mas eu acho que dá. Coitado do Huckenberg, se o Ricardo for. Não, é verdade. É um lado que ninguém tinha, talvez pouca gente pensou, né? Ou quem sabe o pódio do Huckenberg, já imaginou? Enfim, mas a Renault tá tão mal que também é muito difícil pensar em alguma coisa mais forte, embora ela pode se beneficiar, né, de um circuito que não tem curvas de alta e que o motor, que muitos dizem, o pior da Fórmula 1, nessas situações fica melhor, e é o motor que ganhou o ano passado, né? Então, quem sabe alguma coisa não acontece. Mas eu não cravo. O Grande Prêmio de Mônaco vai ser ruim. Eu acho que a chance maior disso acontecer até pode ser, mas um safety car no começo da prova, um piloto que tenta uma estratégia diferente, um erro ali nos boxes. Mônaco tem esses ingredientes. Não são os principais, não. Mas é o melhor que pode se ter numa corrida como essa. E repito, a gente já viu bons Grandes Prêmios de Mônaco em outras oportunidades. Raros, sim, talvez, mas eles existem. Veremos então. Esse é um final de semana de boas provas. A gente realmente, semana que vem, volta para comentar. Mas antes de fechar, Fábio Campos, o nosso querido Matheus, lá da Arte Color Graphic, sim. que há muito tempo não nos escrevia, que nos alegra bastante em voltar a receber o e-mail dele aqui. Ele mandou um e-mail no meio da semana passada. Diz o seguinte: dia 15 de maio. Que dia foi 15 de maio, Raposo? Eu diria que 15 de maio foi na quarta-feira. Na quarta-feira. Como a gente estamos tentando em 2019 não deixar nenhum e-mail passar em branco, mesmo que às vezes a gente os responda por e-mail mesmo, vamos registrar esse e-mail legal que ele mandou, né, Raposo? Ele diz o seguinte, abre aspas: eu, como fã de Senna... Você pulou a primeira frase dele.
Você pulou a primeira frase dele. Eu tô com o e-mail aberto aqui, uma coisa rara. A primeira frase dele foi: que programa fantástico. Você não leu essa frase, que é fundamental. Agora Que continue. programa fantástico. É que eu sou um cara... Você não gosta dos elogios, você gosta mais das críticas, eu entendo. É uma pessoa tímida e tal, Sem dúvida. Eu prefiro que você leia os elogios. Tá bom. Eu, como um fã de cena, senti um enorme prazer em ouvir um programa com pontos de vista condizentes ao que o Senna sempre foi. Nada polarizado, colocando ele como um deus. Apenas uma pequena observação em um comentário do Fábio Campos sobre a palavra deletar. E, Matheus, não é a primeira vez que alguém escreve sobre essa questão do Fábio Campos que está falando do inglês. Retornando ao e-mail do Matheus. Não é isso. É de língua portuguesa o que ele vai falar. Não é de língua inglesa. Diga, continue. A palavra tem origem no latim e não no inglês. Temos, inclusive, termos como efeitos deletérios do consumo do cigarro a longo prazo. Na literatura médica, por exemplo, muito antes da informática se popularizar. Outra palavra, por exemplo, com a mesma origem etimológica é indelével, ou seja, que não se apaga. Fábio Campos. Muito obrigado, Matheus. Toda vez que a língua portuguesa for maltratada, ou não for, não digo que ela foi maltratada, ou que ela não tenha sido devidamente expressada, por favor, mande e-mails como esse, tá certo. Eu associei, realmente estava brincando aqui, associei o deletar ao inglês. Tá aí a explicação, não é exatamente uma palavra do inglês. Muito obrigado, viu, Matheus, eu gosto de ouvinte atento, Raposo. Ouvinte atento é um tesouro que a gente tem. Obrigado mesmo, viu, Matheus, pelo e-mail. Com certeza ele não estava ouvindo igual o Fabrício Dutra fazendo planilhas no Excel. Ou na velocidade 2.0, que é uma mania que esses caras têm. E eu quando escuto o Café com Velocidade na velocidade 1.0, eu já penso, meu Deus, eu preciso falar mais devagar. Eu imagino esses caras que escutam na velocidade 2. Eu ainda vou arrumar uma maneira de proibir ou de criar um artifício técnico que impeça velocidades 2.0. Só deixar uma outra coisa, viu, Raposo? Quem quiser comentar o café no YouTube, tem muita gente aderindo a isso, é uma maneira também muito rápida da gente interagir, chega a notificação pra gente, a gente responde, chega a notificação para você no YouTube, enfim, você que está lá logado, né, claro, com a sua conta. Então, é uma coisa que eu tô sempre lá atento e tô achando legal. Tem muita gente que muita gente não, ainda está começando a pessoal comentar lá nos vídeos do YouTube. Então, quem ouve no YouTube, ou quem não quer mandar um e-mail, comentar uma frase rápida, pode usar o YouTube lá para se comunicar com a gente. Os programas estão todos lá no canal Velocidade. E também estamos no Spotify, também estamos no Deezer. Você pode assinar no seu agregador. Você pode ouvir direto no site, é o cafécomvelocidade.com.br. E lembrando que estamos nas redes sociais, no Facebook nós temos tanto uma página quanto um grupo. Então, se você procurar lá, você vai achar a página para curtir e o grupo para seguir. E também no Twitter, no @café_velocidade, que o Fábio Campos cuida com muito carinho. É o homem que cuida do Twitter. Se vocês verem um Twitter... Se vocês verem um Twitter do Café com Velocidade, ou se vocês não verem um Twitter no Café Velocidade, saiba que o responsável é Fábio Campos. Isso, aponta o dedo mesmo, aponta a culpa, não dava, né, realmente. Agora, eu só queria lançar uma pergunta para o ouvinte, até para desafiar aquele que chega até o final da edição deste segundo bloco. Eu tenho convicção que estamos nele. Se alguém escuta o Café pela página do Café com Velocidade, se manifeste. Se manifeste. Tá? A título de curiosidade, porque eu acho que ninguém se manifestará. Mas a página do Café com Velocidade.com.br, cafécomvelocidade.com.br, eu acho que é a menos usada de todos os veículos que estamos, como o Raposo falou, estamos em todos os agregadores, estamos no mundo. Então eu queria saber se tem alguém que entra lá no cafécomvelocidade.com.br e aperta play. Fica para a semana que vem. Quero ver se alguém se dispõe a nos informar isso. E eu faço um convite aqui, principalmente aqueles que realmente gostam do nosso trabalho e que usam agregadores aí. Eu sei que nesses agregadores tem lá, né, as estrelinhas para você dar de 1 a 5 estrelas. Verdade. Que você possa nos pontuar aí muito bem, dar as nossas 4 estrelinhas, talvez, 5 estrelinhas. Se não gostou, dá 4. Se gostou, dá 5. É fácil de resolver. Aí você ajuda o café. Porque a gente vai começar a ter mais visibilidade, pessoal que entra procurando por podcasts
o Café com Velocidade começa a ficar melhor ranqueado, então seria muito interessante pra gente que vocês nos ajudassem com essas estrelinhas. Fica aí o convite. Eu não sei se o Spotify e o Deezer também têm a oportunidade de dar votação, mas se tiverem, que façam isso. E a gente agradece enormemente. Não é isso, Fábio Campos? Um agradecimento aos apoiadores que sempre nos comunicam quando dá algum problema nesses agregadores. E o Spotify é um sucesso a nossa audiência, né? Os números do café no Spotify estão proporcionalmente, estão muito fortes. Então a galera gosta do Spotify e é um caminho legal também para quem quiser ouvir o café e não sabia desta opção. E o Deezer também está aumentando, né? O Deezer que... E a gente não tá ganhando nada, né? A gente devia cobrar mais as... A gente ganha diretamente, porque se a gente está lá, eles estão nos ajudando. Não, mas, então você mas pode não é falar. do Deezer, mas não é do Deezer que eu vou falar, não. É da TIM. Tá. Assinantes da TIM que tem conta gratuita, quase todos os planos, eu não sei se são todos os planos da TIM, mas a maioria dos planos da TIM dão também uma conta no Deezer. Então tem muita gente migrando pro Deezer por conta disso. A gente está lá no Deezer também, então não deixem de procurar e assinar o Café com Velocidade lá para ter a notificação sempre que sair os programas novos nas segundas-feiras à noite e terças-feiras pela manhã. E a gente encerra por aqui nesse segundo bloco, né? Foi notificado que estamos no segundo bloco, então a gente encerra por aqui esse segundo bloco. É que nós gravamos sem saber, tá, ouvinte? Não acha que somos malucos, não. É que a gente grava muitas vezes sem saber em qual bloco estamos. A gente chegou, assim, às vezes vai dar para caber num bloco só o Lauda, a Indy e a Fórmula 1. Mas aí o Lauda se estendeu merecidamente, né? A gente não poderia deixar de falar menos do que falamos do Nick Lauda. E a gente então decidiu aí no meio da gravação que seriam 2 blocos. Então, o primeiro bloco sobre Nick Lauda e o segundo bloco falando aí sobre Fórmula Indy e sobre Fórmula 1. Semana que vem a gente está de volta aguardando o seu e-mail. Até lá. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.